Eu quero ser direcionado a refletir sobre a criação desse centro de atendimento para crianças e adolescentes ou testemunhas de violência por conta da urgência do tema. E vou tentar pilotar esse instrumento que às vezes me trai. Nós temos a Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, dispõe no seu artigo 4º que é dever entre a família, a comunidade, a sociedade. Eu quero destacar a absoluta prioridade para a efetivação dos direitos referentes à vida e à saúde. Esse tema, a criação desse centro integrado, visa principalmente proteger esse bem jurídico, vida e saúde. E a garantia de prioridade compreende a primazia de receber proteção, socorro em qualquer circunstância. É bom destacar que essa lei é de 1990, e até hoje nós não vemos aplicação nem implementação, haja vistas já a exposição aqui trazida. Além disso, também com preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, o que também não ocorre. Destinação privilegiada de recursos. Vale dizer, deputado, em se tratando de assunto de criança e adolescente, é obrigação já prever recurso suficiente de dotação orçamentária, seja dentro do município, do Estado, da União, porque se trata de prioridade absoluta. Falei que ia me trair? Uhum. Ele não aponta lá, então. Percebam que nós temos, há décadas, a questão posta e não cumprida. Isso deve ser avaliado quando se elege alguém, quando se aprova alguém em concurso, ou por qualquer outro meio coloca uma pessoa à frente de um órgão que vai gerir vida e vida de criança e adolescente. A mesma lei diz que, no artigo 5º, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência. Destaque a palavra negligência. Discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Você viu que há uma gama de personagens, desde a família até os órgãos públicos, sob o peso desse dispositivo, no que diz respeito à negligência ou qualquer outra forma. E aqui, como estamos tratando de um projeto de lei, me permitam privilegiar, para exemplo, o Legislativo. Nós temos, na Lei 13.010, de 2014, que já alterou o Estatuto, a Lei do Menino Bernardo. Essa lei foi a coisa mais imprestável que eu já vi, porque, na ocasião, como promotor da infância e juventude, eu nunca consegui aplicá-la. Apesar da boa definição acerca das violências, tanto psicológicas quanto físicas, joga sobre os ombros do Conselho Tutelar a responsabilidade de operar a lei. E os nossos conselhos tutelares dependem de doações. Eu, como, na ocasião, presidente do Conselho Estadual Antidrogas aqui do Estado, tinha que fazer calção de veículos para que eles pudessem locomover em situações de emergência. Vejo o descuido, nesse caso, até mesmo quando se tentou unificar as eleições dos conselhos tutelares, e o que é pior, isso já com o desiderato de colocar esses profissionais nas mãos de pretensos candidatos futuros ou candidatos que queiram reeleição, exigindo deles já, para que, caso eles eleitos, venham. Eu estou fazendo isso, claro que não são todos, mas veja onde começa a coisa.
não é? O encaminhamento da unificação das eleições brasileiras em todo o Brasil foi nesse sentido, de colocar aqueles profissionais intencionados a ocupar um cargo no Conselho Tutelar já nas mãos de quem patrocinasse, porque nem recurso isso tem. Eu estive pessoalmente, na ocasião, no TSE, eu e um grupo de promotores do Brasil. Na ocasião, o presidente do TSE era o ministro Dias Toffoli, e nós só fomos lá pedir as urnas para que possibilitasse as eleições dos conselheiros tutelares, que, aliás, na ocasião, já era uma proposição da presidência da República, e nos foi negado, até para fazer eleição para conselheiro tutelar na ocasião. Imagina o que é que eles passam dia a dia, sem combustível, sem recurso, sem amparo e com essa responsabilidade. A fiscalização de boates, bares e shows aqui, que eu pessoalmente tive que fazer, eu consegui 40 nomeações de estagiários de direito, inclusive alguns com já egressos do serviço militar, para poder dar cobertura em outro show. Como que 5 conselheiros conseguem isso? Bom, essa lei é imprestável, porque ela também não respondia aos maus-tratos como devia. Nem perca tempo em ler. Eu vejo que essa omissão veio também por causa de uma casuística oportunista, eleitoreira, inclusive tendo como garota propaganda a dona Xuxa Menegal, que levou os baixinhos da época dela, 20 anos depois, a aplaudirem a lei. Contudo, nós temos agora, em 2022, a Lei 14.344, que traz essa preocupação. Vejo que, depois de muito sofrer pelo avanço da Lei Maria da Penha, o legislador não quis inventar a roda, não. Ele trouxe aqui quase que uma réplica da lei, no que diz respeito aos avanços da proteção à mulher, também à criança. E há aqui um paralelo sobre essas leis. Não é? A Lei Henrique Borel, assim como a Lei Menino Bernardo, é derivada de uma desgraça, de um assassinato cruel e bárbaro de uma criança. Estamos agora diante da contingência do assassinato da menina Sofia. Vamos caminhar a passos de sangue cada vez que precisarmos caminhar, assim como no caso do feminicídio. Contudo, o artigo 7º dessa lei Henrique Borel diz que, mais uma vez, os estados, além dos outros federados, poderão promover para a criança e adolescente em situação de violência doméstica e familiar, no limite das respectivas competências, aquilo que traz o artigo 88 do ECA, centros de atendimento integral e multidisciplinar. Então, vale dizer que essa iniciativa, cumprimento o nobre deputado pela iniciativa, embora fique aqui, deputado, o meu agravo de que não se fez antes, essa lei é de maio de 2022, temos quase um ano sem iniciativa nesse sentido. Não sei como estão as câmaras e as assembleias dos outros estados, mas já passou da hora de termos a criação desse centro integrado, porque isso é objeto de lei. E, como bem eu destaquei, prioridade absoluta, sob pena de responder por negligência ou prevaricação. O exemplo da necessidade da criação desse centro de atendimento integrado, isso aqui é um exemplo, dentre outros muitos. Eu tenho pouco tempo, eu nem anotei o meu início, mas eu devo ter só mais 40 minutos, né? Não, não é. O artigo 12 diz: o depoimento da criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, será colhido nos termos do artigo 13, da Lei 13.431, de abril de 2017. Já devia ter sido criado, então, antes mesmo da Lei Borel, nem precisava dessa lei, já devia ter sido desde 2017. Além do que já, como disse, em 90, o Estatuto já assim dizia.
esse dispositivo, ele trata sobre o depoimento especial, porque quando uma criança sofre uma violência, ela é ouvida várias vezes, e cada vez ela é revitimizada, de relembrar, de esquecer, enfim. E eu participei de audiências aqui, de oitiva especial, deputado, no fórum, e percebia-se, sim, um avanço nesse trabalho do judiciário, deputada, em ter a criança confortavelmente instalada numa sala adequada à sua infância, com brinquedos, com uma psicóloga, promotor e juiz ficava numa outra sala, comunicando com a psicóloga, e ela sabia como formular essas perguntas. Ainda assim, é impossível impedir o prejuízo que isso gera, e nós não temos isso funcionando. Ontem, doutor Paulo Yunes, eu tive a informação, na nossa reunião das Procuradorias de Justiças Criminais, estamos discutindo a competência, como foi bem destacado aqui, porque trata-se de direitos humanos da infância e juventude, não se confunde com qualquer outra situação privilegiada pela Lei 9.099, que oportuniza ao réu alguns privilégios dentro do juizado de causas especiais. São aqueles de menor poder ofensivo. Violação de criança não tem pequeno poder ofensivo. As marcas deixadas da criança, às vezes, por uma palavra, tolhem a sua vida toda. Por isso, eu comunico em primeira mão que o Ministério Público do Mato Grosso do Sul firmou posição no sentido de que toda e qualquer situação de violência da criança e adolescente é situação especial e não se aplica a lei de juizado especial de pequenas causas. Vai ser assim o nosso posicionamento, e isso, claro, esperando que o Tribunal de Justiça nos acompanhe. Não temos, então, sequer um centro de atendimento ou uma forma de acolher, de ter esse depoimento especial. Isso é só um dos exemplos que eu trago. Aqui está o sistema de segurança. A Lei 4.344, ela é de 2022 e ela orienta sobre o sistema de garantias do direito da criança e adolescente. Dá uma olhada aos órgãos essenciais para que isso ocorra. É uma engrenagem e cada uma dessas depende. O Conselho Tutelar é apenas uma delas, e não pode concentrar sobre o Conselho Tutelar, ou sobre a Defensoria Pública, ou sobre o CAPS, ou sobre a Polícia, ou o Ministério Público. A convergência do peso social que isso gera. Isso se trata de proteção integral, que é o artigo 1º, o princípio basilar do ECA. Se eu nego vigência a qualquer uma dessas engrenagens, o sistema não funciona. Por isso a necessidade de convergir o quanto possível, e, deputado, eu até sugiro o acréscimo de outras instituições, aquelas que o senhor já indicou no projeto de lei, por conta da gravidade, da urgência que temos. Não tem como fazer isso sem recurso, mas, como eu já destaquei, a legislação já prevê, desde 2017, prioridade absoluta na destinação de recursos. Se houve falha na lei orçamentária do ano passado, que se supra de alguma forma agora. E eu quero parabenizar o governador do Estado, transmita ao nosso governador Riedel, ao nosso secretário Videira, essa iniciativa. Isso aqui é de ontem, já providenciando a Casa da Mulher como circunstância provisória. Agora, claro, a minha intenção aqui é pôr sobre os ombros do governo o peso da urgência de não se limitar a oferecer uma salinha nos fundos, nos quintais da Casa da Mulher, como se isso fosse resposta ao suprimento daquilo que ele exige. Nós precisamos de uma Casa da Criança brasileira à semelhança da Casa da Mulher brasileira, que já demanda com seus esforços o atendimento da violência, do feminicídio. Nós temos, como bem citou a nossa palestrante, dentro da questão indígena, violações indescritíveis
Eu fiz um levantamento recente das violações que nós temos, é coisa equiparável ao sensacionalismo que se faz, como se tem feito com a violência lá no Amazonas. O nosso Mato Grosso do Sul dá aula de crueldade no que trata da criança, sobretudo da menina indígena. Mas temos um passo, é recente. Quero destacar também a iniciativa do nosso governo, que, de forma inusitada e inaugural no Brasil, criou a lei, aliás, essa casa, me permitam, senhores parlamentares aqui do Estado, parabenizar essa casa pela Lei 5.056, que tem o nome Paz na Escola. Essa lei foi, na ocasião, o nosso governador era secretário de governo, e temos essa lei vigente desde 2018, mas, assim como as demais leis, inclusive as federais, não está implementada, não funciona. E aqui nem depende de recurso, depende apenas de orientação, de inteligência, de estratégia, para ocupar o que nós já temos, os espaços que nós temos. Como penso que vai depender, uma vez aprovada essa lei, deputado, de uma situação como está sendo emprestada a Casa da Mulher agora, emergencial, mas que essa casa já se preocupe com o orçamento para o ano seguinte, naquilo que for necessário para a construção de um centro integrado, para o concurso e adequação de profissionais capacitados para lidar com essa situação, e, de preferência, que essa criança se mobilize o mínimo possível e conte o mínimo possível a sua história. Para isso, vai precisar dessa convergência do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, da Polícia Civil, enfim, para que essa proteção se exerça. É um assunto difícil, porque uma criança que é vítima de violência, ela já sofre dupla violência, porque ela é removida do seu quarto, quando tem o quarto, mas da sua casa, do seu ambiente, da sua escola, dos seus irmãos, dos seus amigos, e é colocado, sabe-se lá onde. Se não fosse a iniciativa privada de igrejas que se dedicam ao acolhimento dessas crianças, nem isso nós teríamos. Onde é que está a consciência? Enquanto nós derretemos verbas colossais em coisas desnecessárias. Aqui estamos em casa, eu peço permissão, eu compartilho um caso que eu tive que recorrer até o Supremo Tribunal Federal contra, na ocasião eu era promotor de justiça, o município de Campo Grande, para que houvesse no orçamento municipal recurso, iniciativa do município para atenção ao usuário de drogas adolescente, e nossa capital está lastrado disso, doutor. Eu precisei ir para o Supremo, porque recorreram até o Supremo para não ter verba para atenção de criança e adolescente, usuário de droga. E mesmo assim, quando foram obrigados, a verba destinada à atenção, aqui está a doutora Rosângela Quintana, que acompanhou isso comigo também, assistente social. O recurso destinado pelo município na ocasião e pela Câmara foi menor do que a verba do café. Talvez um grande passo, a nossa criança já vale um café. No entanto, deixo claro que foi isso na ocasião em que eu era promotor de justiça, tem mais de 5 anos. Essa lei, ela cria o PROCEV, que é um programa de conciliação para prevenir a evasão e a violência escolar. Ou não temos problema de evasão? Não temos problema de violência escolar? Ontem mesmo, não deu tempo de eu trazer, que eu já tinha encaminhado os slides para cá, espancamentos dentro de escola, professores que são espancados, alunos. Antes de tudo, o propósito dessa lei foi proteger o próprio adolescente, a própria criança deles mesmos. Aqui em Campo Grande, eu tive um caso de um menino de 5 anos de idade, que tinha 27 ocorrências de violação e violência contra os amiguinhos dele, e ia demorar 2 anos para ele ser atendido por um psiquiatra infantil.
precisamos converger esses esforços. Eu preciso falar rápido aqui, que acabou meu tempo. Esse é um programa importante, então, e eu peço que essa casa nos ajude nisso, deputado. E aqui o município está bem representado pelo nosso secretário de Saúde, doutor Sandro Benites, que encaminhe também ao município para que implementemos esse projeto de lei. Não precisa de dinheiro isso aqui, não. Precisa de vontade. No lugar de tratar o adolescente de cara dentro de escola como um infrator, ele é tratado como um indisciplinado. E no lugar de mandar ele para o sistema, sobrecarregando a delegacia de infância, o Ministério Público, que depois de 6 meses ele vai ter uma advertência, e para ele a advertência já é um privilégio. Por quê? Ele está acostumado a tomar advertência de advertência. Você fala, ó, não faz isso que está errado, senão vai ter consequência. Qual que é a consequência? Outra advertência, e outra, isso é blefe. Eu estou ensinando essa geração a mentir, e que não dá nada não. É por isso que é a geração do dá nada não. E já é a geração do nem estuda e nem trabalha. Aqui não. Esse ato de indisciplina é resolvido na escola e imediatamente sujou, limpa, quebrou, conserta, ofendeu, se retrata. Respeita o professor. Levanta para ir no banheiro? Posso levantar, professor? Não, eu estou explicando, senta. O princípio é simples. Manda quem responde. Por essa audiência, responde o deputado Rafael Tavares. Então, ele diz como funciona e quem vem, e como os tempos, já mandou eu parar, estou desobedecendo, inclusive, porque é ele que responde por essa audiência. Assim como você, no seu setor, onde você estiver, seja qual for a sua função, alguém responde por alguma coisa. Então, você diz como funciona. É esse o princípio. Essa lei ensina a gurizada a responder pelos seus atos. Sujou, limpa. Limpou? Que bom. Ensine outros a limpar também. Bom, assim vai. Não é? Voltando, então, ao foco, para já fecharmos, é importante a aprovação urgente desse projeto de lei, por conta de que as suas características, eles vêm atender exatamente uma exigência de lei já de 1 ano, a implementação da criação de centros de atendimentos integrados da criança e adolescente, sob designação da Casa da Criança, e não da Casa da Mulher Brasileira, e nem das delegacias. Ela já tem as suas funções. Essa lei anterior, Paz da Escola, esvaziava da DEAGE 30% dos procedimentos, porque esses 30% vinham de escola. Sabe o que é isso? Briguinha de namorado, negócio pichou a escola, pichou limpa. Simples assim. Respondia a 18 sindicâncias, inclusive na ocasião do Ministério do Trabalho, porque era trabalho escravo fazer o guri limpar a parede. É isso que nós queremos ensinar para essa geração? Se eu quero que ele seja responsável, deputada, meu filho, você derrubou aqui, ó, cata, isso é em qualquer lugar do mundo. Essa lei também aqui, o nosso projeto de lei, traz ação integrada com a DPCA, aqui bem representado pela doutora Ana Carine, a iniciativa antecipada deste governo do Estado com as instalações provisórias junto à Casa Brasileira, que já é um início, já é um start, e também ela dá aplicação às leis já existentes, tanto a Lei Borel quanto a Lei de Sistema de Garantias de Direito. Eu encerro, pedindo a Deus que não se cumpra essa profecia de Jeremias, porque lá ele diz, a morte subiu e penetrou pelas nossas janelas e invadiu as nossas fortalezas, eliminando das ruas crianças e adolescentes, lá escrito, rapazes. Sabe o que aconteceu para aquela geração? Diga, isso foi ordem de Deus a Jeremias, assim declara o Senhor, cadáveres ficarão estirados como esterco em campo aberto, como trigo deixado para trás pelo ceifeiro, sem que ninguém o ajunte. Que Deus nos poupe dessa desgraça. Isso começa guardando a vida das nossas crianças.